Olá, pessoal! Estamos voltando porque deu um problema técnico aqui. Não sei se é na minha internet ou se é no Instagram. O pessoal tava todo mundo na live, todo mundo caiu. Agora a Ângela foi a primeira que voltou. Samantinha voltou. Ai, que coisa maravilhosa, pessoal! Temos que aproveitar, porque assim, ó, eu até vou ver agora aqui com a minha assessora de assuntos paralelos, eu tô aparecendo aí, tá de acordo? Eu não consegui. Então a pessoa não conseguiu, pior ainda. E então a gente tá achando que pode ser várias coisas. Eu gosto que tá voltando, pessoal. Obrigada por ter voltado, pessoal, por ter acreditado nessa live maravilhosa. Por enquanto não deu travada, tá ótimo. Tô olhando aqui num outro celular. Muito obrigada. Muito obrigada. Qualquer coisa, tu me avisa, por gentileza, se eu travar, tá? Tchau, obrigada. Pessoal, boa noite, tá? Não, agora nós vamos... Tá tão bonitinho vocês entrando de novo, bem faceirinho. Obrigada por ter voltado, tá, pessoal? Então tá, eu vou chamar a Samantinha, tá? Só um pouquinho. Vamos chamar, deixa eu Samantha, Samanta, tá aqui, Samanta. Vamos lá, Samantinha. Samantinha. Vai chegar. Campinas está presente, que maravilha. Que maravilha. Olha, o pessoal tá entrando. Samanta, onde é que tu tá, Samantinha? Essa internet tá danada. Ah! Olha aqui! Ah, guria, alguma coisa tá. É aqui ou é aquela última ou penúltima live que eu fiz que travou? Depois estava conversando com a Ana e com o Roner, eles falaram que era uma coisa que tinha no Instagram, que era de modo geral, então não era. Eu pensei que fosse da minha situação, mas enfim. Pessoal, esta é a nossa queridíssima Samanta, que vai falar sobre alienação parental. Então eu quero agradecer a tua presença aqui e quero já, quando tu me permitir, eu já fazer algumas perguntas para o pessoal também saber. Pode ser? Pode, querida? Vamos lá. Então tá. Não sei se me ouviram antes, né? Mas estar de novo aqui contigo, Simone, muito legal. Né? E para falar desse tema que tem nos preocupado bastante no Instituto Proteger, né? O GDFAM e tantas outras instituições, enfim, com toda essa discussão da revogação da lei, mas eu falo disso mais adiante. Quero ouvir tuas perguntas. Certo. Então tá. Vamos começar então a introdução para o pessoal saber. Tem quem já sabe, tudo bem, mas quem não sabe, que está na live, né? O que é a alienação parental? Começando por isso aí. Por aí, tá. Uhum. Então, a alienação parental, né, ela se dá normalmente num processo de separação, né, onde este casal, essa dupla, tem filhos, né, e inicia todo um processo de desqualificação, desmoralização, de afastamento desse filho do genitor. Né? Então, deixa só um pouquinho, só um pouquinho, por gentileza. O pessoal está dizendo que está com baixinha a tua voz. Tu tem como o teu microfone... teu microfone não tem como colocar ele mais perto. Vamos ver, pessoal. Vamos ver. Para mim tá bom, mas pro pessoal... Eu tô ouvindo. Eu tô te ouvindo. Mas vamos continuar, então. Então, tu falou que é uma situação que ocorre com as pessoas, os casais, né, que estão se separando, e aí continua. O que tu me diz mais? E vou chegar. O meu tá baixo ou o 2 da live? Senão vou ter que tirar aqui. Eu tenho. Tá, agora. Deixa eu ver aqui. Agora sou eu que travei. Tá de ruim? Pra mim tá bom. Eu vi que eu tô travada aqui, pessoal, mas a Samanta não tá, então. Tá travada. Travamos, gente. Tá de baixo. Tá, agora fala mais uma vez. Vamos ver agora, tá melhor? Ah, perfeito. Melhorou 100%. 100%. Pessoal, vocês não estão me vendo direitinho, que eu tô meio nublada aqui, eu tô vendo num outro celular, mas o importante é que a nossa convidada está aqui, tá? Isso que importa. Vocês vão me ver agora só que nem aquela pessoal que é criminoso, que aparece assim o rosto, mais ou menos, tá? Então tá, mas o importante é que a Samanta está aparecendo. Vamos retomar. Samanta, alienação parental acontece com casais que estão se separando, né?
Então vamos falar o que acontece na verdade. Vamos ver. Tá. Então, normalmente é nessa situação, né, Simone? A gente tem o mais comum é que, vamos dizer assim, onde a gente tem uma família, o pai, a mãe e filhos, né? O mais comum, claro que não é regra, mas é que a mãe seja a genitora alienadora, que faz todo esse Aham. processo dando os filhos contra o pai, que então se torna o genitor alienado, né? Certo. O que é importante, nem sempre a alienação inicia depois ou durante a separação. Esse processo pode iniciar enquanto o casal ainda está junto, né? Certo. E mais do Uhum. que isso, muitas vezes isso inclui a família de ambos. Então, vamos dizer, essa genitora, a família dela também participa desse processo de alienação deste pai. Uhum. Quando Uhum. não somente o pai, mas também a família do pai, Certo. né? Aham. Deixa eu te fazer E só uma consideração que eu acho importante que tu trouxe essa questão, né, de explicar assim para o pessoal, porque já aconteceu, por exemplo, de pessoas virem conversar comigo e falarem assim, ó, mas quando tu fala no teu curso sobre alienação parental, tu fala sempre alienadora, e no curso eu explico que, na verdade, são as mulheres que mais detêm a guarda, por isso que são elas que mais, né, eu acho que isso aí é uma coisa importante, né, Samantha, também falar que também não é só a mulher, ela é o que mais faz, né? Vamos ser bem realista, né? Infelizmente, maior né? mulher, é fato, assim, é comprovado pelas estatísticas, né? Aham. E o mais homem também faz. Homem também faz, e vou te dizer assim, né, Simone, o mais comum, de fato, é que quem faça, seja o alienador, seja o genitor, que ou tem a guarda ou que passa mais tempo com essas crianças. Mas todas as combinações são possíveis, né? Eu estava dando Uhum, super 2 semanas atrás num processo para uma perita que estava avaliando, e quem fazia o processo de alienação era o pai que não tinha uhum. guarda. Ele nas Ah, visitações. Então, assim, era um menino, filho, e o menino tinha uma identificação tão grande com esse pai que ele estava se colocando contra a mãe e muito uhum, insuflado por esse pai, embora ele passasse a maior parte do tempo com a mãe. Então, esse uhum, pai falava mal dessa mãe, né? Dizia que a mãe não o amava, que ele era melhor cuidado na casa dele. E aí, o que esse pai também fazia? A casa da mãe era regras. Eu ia dizer cheia de sim. regras. Assim, eu estaria exagerando, pelo que eu li, regras, que uma criança, limites que uma criança precisa. E aí, o que Uhum. acontecia? O menino ficava menos tempo com o pai, uma vez na semana, fim de semanas alternados, só que na casa do pai podia tudo. Ah, Então, sim, não tinha sim. horário, podia comer a qualquer hora e o que quisesse, podia jogar videogame o tempo inteiro. Então, também entra uma questão de sedução desse pai, como é legal estar aqui comigo e como é ruim estar lá Uhum. com a tua mãe, Sim, né? sim, é Então, é uma verdade. situação mais, porque não é o Uhum. comum da gente, das situações onde ocorrem alienação parental. Certo. Uma questão assim importante, o que acontece com a criança que passa pelo, criança e adolescente, né, que passa por uma alienação parental? O que acontece? Quais são as consequências, né? Porque é bem isso, só para retomar assim, o pessoal que está chegando agora, é bem essa situação. Ocorre na separação, né, onde o casal fica brigando, parece que esquece, né, a criança, esquece da criança. E só que por esquecer da criança, a gente vai se dando conta que está acontecendo algumas coisas. Então, enfim, o que acontece? Sintomas, enfim, fica doente, o que acontece? Bem importante, né, Simone? Claro que tudo está relacionado a o tempo desse processo de alienação, se de fato perdeu o vínculo com o genitor alienado, mas tu traz algo que é fundamental, né? Porque esse genitor alienador, ele usa essa criança como um objeto, né? Então, Uhum, é como se não olhasse para esse adolescente e estivesse olhando somente para si, né? E preocupado com a sua perda, com a sua não aceitação da separação, enfim, porque a alienação
muitas vezes é um processo de vingança contra o outro, né? Em que se usa Aham. essa criança. Uhum. Quando eu falo criança ou adolescente, enfim. Mas, e aí, essa criança pode desenvolver muitos sintomas, né? Desde uma questão relacionada à depressão, e aí tem uma importância grande, né? Até porque a gente sabe do aumento de depressão entre crianças e adolescentes, inclusive que Certo. não passaram por situação de alienação. Em Uhum. crianças que passam, muitas têm um forte sentimento de culpa, porque em muitos casos acaba se aliando a esse genitor alienador, né? E Uhum. efetivamente, com o tempo, muitas vezes se perde o vínculo com o genitor que foi alienado. E Uhum. antes, quando essa criança tem condições de se dar conta do que aconteceu, né? Às vezes ela se sente, tem até um isso é dito naquele documentário A Morte Inventada, né? São órfãos de pais vivos, porque perderam o genitor e se decepcionam mais adiante, vendo que foram manipuladas pelo genitor alienador. E aí pode Uhum. ter uma série de questões, desde ansiedade, depressão, comportamento suicida, né? Uhum. Adultos que passaram por esse processo têm muito medo de, talvez não de forma tão consciente no primeiro momento, mas de reproduzir isso caso venha a ter filhos e haja uma separação. Então, né? Repetir o que Uhum. aconteceu com elas. Então, a gente pode ter uma série de consequências bem importantes, assim, no desenvolvimento, na estruturação da personalidade, né? E por isso também eu Uhum. falo né, Simone? Porque quanto mais nova a criança, mais suscetível, sugestionável ela é, Sim, né? sim, sim, com certeza. Deixa eu te dizer, para te perguntar outra coisa. Quando eu ia dizer surgiu, né? Quando foi criado, enfim, o conceito da alienação parental, se falava do genitor e genitora, né? Só um, que era bem aquela coisa, como é que é o conceito, que é um genitor programando a criança para odiar o outro genitor. Só que depois de, né, muito tempo, etc e tal, viu que não era só isso, que tinha interferência também dos avós, dos tios. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, até porque as pessoas muitas vezes podem pensar: ah, não está acontecendo, o pai e a mãe não, só que tem alguma coisa errada com relação aos avós. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Eu cheguei a mencionar um pouquinho ali no início, mas tu me fez recordar de uma outra situação que envolve isso, né, Simone, que é casais, vamos dizer, casados, né? Então, assim, tem os dois, ambos genitores ali com a criança, eles não estão em processo de separação, e vou falar hipoteticamente, e a Certo. genitora mãe começa o processo de alienação parental com a avó ou os avós paternos. Então, eu já vi processos na justiça de avós pedindo regulamentação de visita, sendo Uhum. que o filho ainda está casado com a nora. Mas essa Sim. nora, por não se dar com a sogra, faz o Uhum. processo de alienação não contra o pai, mas contra a família do pai, ou contra essa sogra. Sim, sim, que coisa, né? É uma coisa muito, muito. É impressionante, né? E como acontece isso, né, Samantha? Como literalmente acontece, muito mais do que a gente pensa, né? E como é que a gente pode detectar isso? A gente que está de fora, por exemplo, na nossa família, o que que tu sugere que a gente possa fazer, assim? Eu acho que o primeiro sinal talvez seja, né, Simone, que a gente se convive um pouco com a pessoa ou com a família onde está acontecendo a alienação, é perceber que esses pais, por uma questão pessoal, e aí, por que que eu digo pessoal, né? Porque pode ser entre o pai e a mãe, pode ser entre a mãe e a sogra, ou o pai e o sogro ou a sogra, impedem ou, vamos dizer assim, né, criam obstáculos na relação com a família. Eu acho que esse é sempre um Uhum, sinal de alerta. Então, assim, uhum, começa a evitar, a inventar desculpas para que haja um convívio dos filhos com este outro familiar. Então, pode ser uma avó, pode ser um tio, ou o próprio pai, né? Enfim, eu acho que é isso que a gente tem que estar atento.
É privar a criança relações familiares que são tão importantes para a criança. Porque é a mesma situação numa separação, né? O que muitas vezes acontece com o genitor alienador? Ele não consegue diferenciar conjugalidade de parentalidade. Então, a relação conjugal pode, mas eles jamais vão deixar de ser pais. E ambos são fundamentais para esses filhos. É verdade, tu tem toda razão. Queria fazer aqui um comentário da Suzinara, que diz que os traumas nas crianças e adolescentes são inevitáveis diante da relação turbulenta do casal, né, dos pais. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Será que em casais homoafetivos pode ocorrer também alienação, mesmo que não com a mesma frequência? Fala um pouquinho, o que tu acha sobre isso? Com certeza, em qualquer relação amorosa que tenha filhos. Sim, Seja exatamente. homoafetiva, seja independe disso, até porque, e não diria menos frequentes, talvez menos frequente, porque talvez não faça tanto tempo que casais homoafetivos adotam ou têm filhos do casal, né? Então, É mas assim, verdade. Sim, mas sim. isso pode acontecer. Tanto que não precisa ser nem casal, né, Simone? Pode ser É, com o sogro, com a sogra. Eu vi que alguém é perguntou verdade. aqui se pode ser padrasto ou Isso, madrasta. Também, com certeza. sim. Sim, aquela situação, por Uhum. exemplo, vamos dar é tudo exemplo, pessoal, porque não vamos dizer, Simone falou, tudo exemplo. A mãe casou de Hipotético. novo, hipoteticamente, a mãe casou de novo e o padrasto começa a tã, 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 no ouvidinho da criança falando mal do pai. Ou ao contrário, né? Claro. A madrasta começa a falar mal da mãe, entendeu? Então, isso aí realmente que agora a Suzinara perguntou, efetivamente acontece muito. Uma coisa que as pessoas fazem Sim. confusão, e eu queria que tu pudesse falar um pouco, sim, só sobre isso. Essa coisa, alienação parental e síndrome de alienação parental. Isso que eu queria. Às vezes as pessoas falam, mas é a mesma coisa. Então vamos esclarecer um pouquinho o que é alienação e o que é a tal da síndrome, tá? Perfeito. A alienação parental é esse processo que a gente está falando, né? Então, Uhum. de um genitor, né, hipotético, alienar, afastar, impedir, né, o vínculo com outros genitores. Está alienando algum familiar. Então, sempre vamos ter Uhum. pelo menos um alienador e um alienado, tá? Isso é a Uhum. alienação parental, é o que nos traz a lei. A lei é da alienação parental, a lei não é da síndrome da alienação parental. A síndrome se entende que seriam, ou que seria o conjunto de sintomas, que foi a pergunta que tu me fizeste antes, né, Simone? Isso. E Uhum. pode ser, normalmente são, na criança ou no adolescente. Então, Uhum. são todas essas consequências emocionais que o processo de alienação parental gera nesses filhos. Uhum. Sim, é bem a Isso questão do adoecimento, né? Bem o do adoecimento psíquico, psíquico. né? Uhum. Aham. Em termos de lei, né, nós sabemos que existe, por exemplo, como um alienador ou alienadora ser punido, certo? Pelo juiz, por exemplo, né? Que tem desde aquela questão de ser advertido, etc., e vai indo, né? Vai cada procedimento que o não é a palavra não é procedimento, mas o que o juiz ele vai me ajuda não é impor, mas para a pessoa, né? Então começa bem simples, né? Conversando, olha, tu está fazendo alienação, daqui a pouco multa, e assim vai indo. Tu já viu casos em que, por exemplo, foi revertido a guarda em função de ocorrer alienação, ou seja, o juiz disse, não, só um pouquinho, do jeito que está agora, Sim. acabou. Tu já chegou a presenciar, não, mas eu ver assim, histórias assim? Já vivenciei a situação assim em processos que eu atuei como assistente técnica, né? Uhum. De estar
correndo um processo de alienação parental, e até nisso, né, Simone, como a gente tem que trabalhar pensando em prevenção, né? Porque a reversão da guarda também pode ser um problema para a criança, né? Porque tu Sim. pensa que ela pode estar anos sem contato com esse genitor. Então, já vi Uhum. situações em que o juiz que essa criança, então, a guarda ficaria provisoriamente com os avós. E Uhum. progressivamente ia voltando a ter convívio com esse genitor que foi alienado, para depois a guarda ser dele. Mas tudo isso é um Uhum. processo muito delicado, Simone, Uhum. porque a criança tem direito ao convívio com ambos. E claro que essa questão, quando ela já teria perdido o vínculo com o genitor alienado, muitas vezes envolve denúncia de abuso sexual, né? Ah, isso aí. É Então, importante tu falar. Uhum. e que às Uhum. vezes são falsas denúncias, né? Inclusive, é um dos argumentos de quem quer revogar a lei é esse, né? Que essa guarda pode ser revertida para um genitor que de fato é abusador, mas que Uhum. usou o argumento, usou a lei da alienação parental Uhum. para justificar que isso seria uma falsa denúncia, né? Aham. Então, Sim. são casos muito delicados, muito sensíveis, até porque envolvem menores, né? E a Uhum. questão é que possa ser muito bem avaliado. E eu acho que aqui a gente entra na questão, inclusive, né, da perícia, que Uhum. tem que se avaliar os envolvidos. Não basta avaliar a Sim. criança, não basta avaliar o genitor, uh, alienador ou suposto abusador. Né? Eu acho que tem que Uhum. ter esse olhar da dinâmica familiar, do perfil dessas pessoas, para aí se tomar uma decisão. Mas aí eu acho que a Sim. gente recai numa outra questão. Existem muito poucos psicólogos no judiciário. Uhum. Então, né, Sim. precisa, Uhum. do meu ponto de vista, de uma equipe maior. Por quê? Porque essas avaliações teriam que ser, dentro do possível, rápidas. Uhum. Justamente porque. E o que a gente vê acontecer, né, Simone? São processos que demoram. É. E no momento que a pessoa é acusada ou há uma suspeita de abuso, esse genitor vai ser afastado até que Uhum. se prove o que aconteceu, né? Se de fato houve abuso ou Sim. não houve abuso. O que também Uhum. acaba minando a própria perícia ou às vezes o depoimento especial, se essa criança é ouvida anos depois do suposto ocorrido, Sim. 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 Concordo né? contigo. E Aham. completamente falsas memórias. Ou podem ter Uhum. sido implantadas falsas memórias. A gente sabe que a nossa memória, ela é falível, né? De todos nós. Sim. Então, como é delicado, mas isso também não é argumento para revogar a lei. E sim para Uhum. que haja uma revisão. Uhum. Deixa eu só te fazer uma perguntinha, depois a gente vai tomar, vamos falar sobre essa questão da revogação, vamos entrar nessa questão. Só aqui, por exemplo, a perícia psicológica determinou que a denúncia de abuso contra o Woody Allen seria resultado da alienação parental, tá? Ah, Pode comentar como é a perícia nesse caso? Vamos pensar, então, num caso de um. Como seria a perícia num caso de alienação parental? Eu acho que tu chegou a falar agora, né? A preocupação de realmente, literalmente, fazer com todo mundo. Talvez uma coisa importantíssima é fazer mais encontros, né? Com a criança, para a gente literalmente entender o que está acontecendo, porque não é sempre, não é no primeiro momento que tu vai identificar, né? Então, não sei, o que tu acha assim sobre. Enfim, eu tô falando e tu é minha convidada. Tu tem que falar. Não, não, mas vamos conversando. Eu acho que sim, né, Simone? Eu acho que é importante avaliar a criança, poder conversar com ela, as percepções dela. E isso, às vezes, eu acho complicado que seja feito em um encontro, né? Uhum. Porque a gente sabe, numa oitiva, num depoimento de criança, né? E ela vai saber por que ela tá ali. É muito comum que a criança responda aquilo que o adulto quer ouvir.
Então, como é delicado também o tipo de questionamento que vai se fazer para essa criança, como é que vai se conduzir ou vão se conduzir essas entrevistas, né? Com perguntas Uhum. abertas, falar livremente, né? Então, isso já é muito delicado. E quanto aos genitores, eu acho fundamental não só poder ouvi-los quanto à situação, mas também avaliar características de personalidade emocionais desses genitores, né? E, Uhum. além de também poder conversar com outras pessoas, né? Outros familiares. Então, eu sempre digo, acho que como qualquer processo de avaliação, né, Simone, na perícia, quanto maior o número de informantes, eu acho que uma Uhum. visão mais ampla a gente tem da situação como um todo. Uhum, perfeito. Tem aqui uma consideração da doutora Ju Porciúncula que os casos de falsa acusação desculpe, desculpe, vou de novo, parei que fugiu. Os casos de falsas acusações de abuso sexual são cada vez mais comuns, né, em situação de alienação parental. E aí que tá, né, gente? É muito complicado, porque se por acaso existe uma suspeita, imediatamente o juiz retira, né, o suposto assediador de circulação daquela criança. E aí entra nessa questão também que tu trouxe, que os processos eles demoram, né? Então, eu, por exemplo, já peguei a perícia para ser a assistente técnica, que a criança tinha 3 anos quando aconteceu o fato dessa suposta, né, assédio sexual, que o pai foi afastado, e quando efetivamente começou a ser vista essa questão da perícia e contratados assistentes técnicos, a criança já estava com 9 anos de idade e o pai não tinha visto mais ela. Desde os 3 anos ele não via mais ela. Tá? A mãe até se mudou, foi para outro estado, então uma situação bem delicada, né? Deixa eu ver se tem mais um comentáriozinho aqui. Aqui pergunta também a Nicole, a hora do jogo e entrevistas mais lúdicas podem ser bons instrumentos nesses casos? Pergunta. Claro, Pode? né? Tá. Mas com crianças é através da brincadeira, né? Uhum, perfeito. Outra perguntinha também. Quando aparecem situações de alienação na avaliação psicológica infantil na clínica, como proceder? Pode comentar sobre isso? Um abraço, Sá. Quem falou isso aí foi a Giovana. Giovana, um abraço para ti. Aí é que tá, né, Giovana? Como qualquer caso, onde e que a criança esteja em risco, a gente tem que tomar uma atitude. Eventualmente até cabe uma denúncia, né? Então temos que averiguar bem, né, se de fato tem uma suspeita. Eu acho aí importante, antes da gente tomar qualquer atitude, claro, tem que ver se é uma alienação, se envolve uma suspeita de abuso ou não, mas de poder conversar com os genitores. Isso eu acho bem importante, porque não raro, quando a gente avalia uma criança que tem pais separados, aquele pai que traz a criança, muitas vezes dificulta o nosso acesso ao outro genitor. Então, eu acho Uhum. que isso nos mostra como é importante que a gente consiga, né, que insista em trazer os dois, mesmo que separadamente, mas para poder avaliar até essas situações, né? Uhum. E nesse caso, por exemplo, Então, que um dos genitores leva para fazer psicoterapia e lá tu identificou que a criança está passando por alienação parental. Tu não tem acesso ao outro genitor, que eles são separados, ele não quer. Neste caso, é assim, né, do psicólogo, independente de ele autorizar ou não esse pai ou mãe que levou para psicoterapia, tu falar com outro. Eu acho que isso aí não cabe muito no momento pensar, não, mas eu não posso ligar. O que que tu acha sobre isso? aí é que tá, né, Simone? Como é importante a gente ter um conhecimento, mesmo que mínimo, das questões jurídicas, né? E se eu tô com uma criança em psicoterapia, eu preciso que o detentor da guarda, né, o responsável legal, assine um termo de consentimento, dando o atendimento dessa criança ou desse menor. Uhum, E o que certo. muitas vezes os psicólogos param para pensar é como é a guarda.
Porque se a guarda for compartilhada, dois têm que assinar. Não basta o genitor que traz a criança assinar. Então, quando assim, não dá, não tem como ter acesso ao outro genitor, enfim, eu já suspeito. Por que não? Por que a gente não pode ouvir, né? E o que está acontecendo? Não que eu suspeite de uma alienação parental, mas eu suspeito que alguma coisa por aí há. E cabe a nós, tá? Até porque um atendimento de criança tem que envolver a família, né, Simone? Eu não trabalho especificamente com criança. Tem que envolver, tu precisa desses genitores, tu precisa dessa família, se tiver um padrasto, uma madrasta, que também acompanhem essa psicoterapia. Tu não trata só a criança, né? Com certeza. Eu fiquei pensando num caso extremo, né? Aquele caso extremo que tu tá vendo que a criança está sofrendo. Não existe acesso de maneira nenhuma com outro genitor, né? Simplesmente é tudo barrado. Mas também o psicólogo também não pode ficar, enfim, sendo conivente com isso, né? E alguma coisa ele tem que fazer. Aí, claro, aí eu já estou falando uma coisa que dá da minha cabeça, tá? Pode estar completamente errada. Eu fiquei pensando, se chegar a um extremo, o psicólogo pode denunciar. Ele mesmo pode denunciar isso aí. Pode? Tu acha que pode? Tipo um conselho tutelar. Tu já falou para a pessoa, para a mãe ou para o pai, não interessa que está trazendo. Olha, eu preciso falar, eu preciso conversar. Vamos falar, vamos falar. Não, não, não. E tu vê que a criança está sofrendo, sofrendo, sofrendo. Tu não pode, né, fazer assim com teus braços. Então, acho que é importante a gente também se dar conta. E isso aí, Samantha, é muito importante a gente poder falar, tu poder falar sobre isso, né? Porque existe muita dúvida em relação da postura do psicólogo em relação a casos assim na clínica, entendeu? Mas é que ele é meu paciente, a mãe que está me pagando. Não sei por que que a mãe está pagando, ou o pai também, não vamos ver. Ou o pai que está pagando, então o pai que está pagando pode fazer qualquer coisa. E aí tu vai ser conivente com isso, né? Então, não sei o que que tu pensa sobre essa situação. Eu penso que nós vamos ter que avaliar se não deixar, né, ou não nos permitir o contato com outro genitor tem a ver com uma situação de omissão ou negligência com essa criança. Porque também, assim, né, cabe a quebra do sigilo ou uma denúncia em momentos em que essa criança corre algum risco ou está sofrendo por alguma falta, né? Por isso falei em negligência e omissão. E quanto à dúvida, gente, a lei é soberana, e aí é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, claro, eu acho que entender bem a situação. E outra questão que eu acho fundamental no tratamento, no atendimento de crianças, né? O paciente, tudo bem, é a criança, mas o vínculo também tem que ser com esses pais. E então, o que eu tentaria? Vamos, hipoteticamente, pegar uma mãe que não fornece o telefone do pai, diz que ele não vai vir, que não adianta, que ele já tem outra família, né? Eu tentaria sensibilizar essa mãe. Então, trabalhar um pouco essa mãe da importância, e teria que, né? Eu estou inventando uma situação aqui, mas do quanto é importante para essa criança, né? A presença desse pai. E isso também diz respeito ao atendimento dela. Então, eu tentaria levar por aí pelo vínculo para poder ter acesso e entender o que está acontecendo. Porque eu acho também que a gente não pode ser, né, Simone, assim, de qualquer pulga atrás da orelha, a gente quebra sigilo e denuncia. Eu acho que a gente também tem que entender o que está acontecendo, às vezes, né, e dependendo da situação, buscar uma supervisão, conversar com um colega, né, a respeito da situação, e qualquer dúvida, ligar para o nosso. Então, acho que a gente tem que pensar com muito cuidado, né? Eu concordo plenamente. Que tem casos que um dos pais participar do tratamento, né? Eu acho que ainda assim, provavelmente, não existe uma única motivação para isso acontecer. Então, por que ele se nega? Vamos ver o que está acontecendo, né? Então, aí é ele que está se negando, não é o outro que está impedindo. Eu acho que um pai se negar do tratamento, o pai e uma mãe, né, um dos genitores, isso já fala, já diz alguma coisa desta relação com esta criança ou com esse menor. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Sim, sim.
Me diz outra coisa, me fala outra questão. Essa questão da lei, né? Que tu aqui diz até tem aquela frase, né? Como é que é? Mudar, sim, revogar, Dar não. É isso? é isso. Isso. E aí o mudar, né? Porque me parece, pelo que eu li, existe uma intenção de poder incluir nessa questão da alienação parental, os idosos. É isso? Eu tô louca? Como é que é? Como é que é isso? Não, seria ampliar a lei, né? Essa, na verdade, né, Simone, é uma das propostas na mudança. Mas, assim, o fundamental, porque, assim, essa lei foi muito, o projeto de lei foi muito discutido por pessoas muito apropriadas, né? Então, assim, não foi uma lei que surgiu de uma hora para outra, enfim, que é coisas que dizem, né, os argumentos equivocados. Muitas pessoas misturam a questão da lei lá com o início do termo alienação parental pelo Richard Gardner. Então, não é por aí a questão. Mas, assim, agora, a partir da experiência, enfim, né, se revisando os argumentos, é isso, pode-se revisar a lei. Agora, revogar é um retrocesso, porque ela é Uhum, um dispositivo protetivo muito importante que a gente tem. uhum. Então, assim, Sim. né, do meu ponto de vista, é impossível tu revogar algo que foi um processo, que foi um progresso para a proteção. Uhum. Sim, concordo plenamente contigo. E eu acho que aí fecha muito com o que tu diz na Então, questão de, de ter mais peritos fazendo perícia, o juiz está ligado, né? Assim, que a pessoa, sei lá, de alguma maneira ela possa ser, os alienadores e alienados possam ser avaliados mesmo, né? Efetivamente, tem um processo, vamos ver. Inclusive, tem questões assim que eu acho importante trazer aqui, que às vezes o processo da vara de família ele não menciona nada sobre suspeita de alienação. E o juiz, por outras razões, pede para fazer, né? Nomeia um perito. E aí, um quesito dele é esse: se por acaso existe alienação parental, mesmo durante o processo, tu lendo, não tem nada, né? A preocupação que tem o juiz em relação a isso, porque eu acho que chegou um ponto assim que extrapolou, né? As crianças sofrendo demais, e eu acho que é como tu disse, né? Então, terminar com uma lei assim é revogar, né? É uma coisa bem complicada, assim, é uma coisa que a gente, como tu disse, dando um passo para trás. E outra coisa, como é que tu vê essa questão dos idosos? Aí vamos pular um pouquinho, em vez das crianças, puxar para os idosos. Tu acha que passam também por alienação? Pode, com certeza, né, Simone? Acho que sim. Uhum, Quantos uhum, idosos aí abandonados, né? uhum. E muitas Sim. vezes quem é que ali, em alguns casos, assim, eu mencionei antes a questão de uma nora que pode alienar essa sogra, esses sogros, porque ela não tem uma boa relação com a família do marido, sei lá, né? Então, Uhum. afasta a família dele para ficar, né, e tem os filhos para si. Então, isso também pode se dar com pessoas idosas, onde a alienação se dá através do seu companheiro. Aliena a Aham. família do companheiro, da companheira. Sim, sim. Então, e daí Aham. vem, não, nem pensar, vamos botar no asilo, vamos dar Uhum, para outro uhum. cuidar. Se Sim. ponha esse cuidado, né? Então, se a gente for Uhum. pensar, também é uma alienação É. parental, inclusive. Tu tem toda a razão. Vou fazer uma perguntinha aqui que foi feita agora, só um pouquinho. Vamos ver o Ali. Casos de divórcio onde ambos os genitores acusam de violência física entre eles. Ambos dificultam a parentalidade do outro. Como perita, podemos sugerir a guarda para um outro familiar? Pois é. Eu fico pensando, é que é difícil quando a gente, nesse caso, quando a gente não tem o caso concreto, né? E não Uhum. sabe exatamente as circunstâncias. Mas eu acho que cabe na perícia avaliar ambos e ver se isso de fato acontece, né? Se a gente pode chegar nisso. E,
pensar, eventualmente, até num processo de mediação familiar aí, né? Em que pode fazer uma mediação ou uma conciliação, aí dá para se ver, no sentido até de conscientizar esses pais quanto à proteção dessa criança. Porque, assim, se eles oferecem risco para a criança, aí cabe denúncia, né? Aí eu penso que não, por nem com um, nem com o outro. Sim. Uma coisa que eu fiquei pensando é o psicólogo, o perito psicólogo, ele pode sugerir, né, isso que tu falou, de fazer uma conciliação, uma mediação, né? Ele pode sugerir para o juiz isso. É uma coisa importante, quem está aqui, que é perito, né, para já, né, ficar ligado em relação a isso. Deixa eu ver, a Maísa está dizendo se for um risco para a criança, talvez precise. É isso que tu falou, né? Tu disse isso aí. Que se for se a criança tiver. É bem isso, aí, né? Aí, bom, bem... tem que ir desse menor, né? É isso que é o que muitas sempre... vezes acontece comigo, né? Eu fiquei pensando assim, Samantha, agora para te ter uma ideia, semana que vem vou receber aqui na live uma conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, até o nome dela é Fabiane Konovaluk Santos Machado, e hoje eu estava conversando com ela e ela estava dizendo que como é importante, inclusive o tema vai ser psicologia e as relações com a justiça, né? Então, ela estava dizendo, né, como é importante a gente poder falar para esclarecer mesmo. Essas dúvidas que parece, quem está olhando, mas é óbvio. Não, não é óbvio, não. Tu está atendendo tu está fazendo uma perícia, ficou numa situação, como é que tu vai agir? Entendeu? Né? Acho que a gente tem que pensar também que a gente só sugere, né? No caso, para o juiz, a gente sugere algo. Talvez, eu fiquei pensando, é bem como tu falou, hipoteticamente, né? Hipoteticamente, talvez tivesse uma pessoa já no processo ali como uma avó maravilhosa, que cuidasse da criança e tal, que o juiz mesmo, ele mesmo, iria então passar assim, essa guarda provisória para a avó. Mas eu vejo assim, que não cabe a nós dizermos para quem vai, cabe a nós dizermos que nenhum deles tem condições. Eles não estão aptos para vivenciar essa questão assim, né, da parentalidade. Não sei se tu concorda comigo em relação a isso. E eu acho que é importante que a gente diga que não estão aptos naquele momento, né? Por isso que eu penso, bom, quem sabe havendo uma intervenção, talvez uma mediação, uma conciliação, né? Eventualmente uma terapia de casal, enfim, isso não possa auxiliar e fazer com que esses pais olhem para essas crianças mais do que para eles próprios, né? Sim, exatamente. É bem isso aí mesmo. Deixa eu ver aqui mais uma perguntinha. A Maísa está dizendo que a Fabiane é ótima, e ela é mesmo essa do Conselho Regional de Psicologia. Uma coisa também que eu queria falar contigo é essa questão assim, ó, por que, olha que baita português, por que várias pessoas, né, os alienados, digamos assim, estavam alienadas e alienados. Muitas vezes detestam psicólogos, têm horror a psicólogos. O que tu acha sobre isso? O alienado ou o alienador, Simone? Não, o alienado, que é na verdade, inclusive tem grupos, né, no Facebook de pais, daí no caso é pais alienados, né? Uma vez eu entrei, vou contar uma para vocês. Uma vez eu entrei, fui convidada para entrar num grupo desse, como uma pessoa lá do Rio de São Paulo mandou uma mensagem para mim no Facebook: Simone, assim, 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 gostaria que tu participasse do grupo, tu é psicóloga, acho que vai ser uma coisa bacana, etc e tal, né? Tu vai poder ajudar as pessoas, conversar, enfim, tá, tudo bem. Guria do céu, eu entrei nesse grupo e eu me apresentei. Quando eu me apresentei, eu disse que era psicóloga. Eu quase fui linchada virtualmente. Os homens estavam revoltadíssimos. Eu tive que sair do grupo, entendeu? Porque se sentindo que injustiçados, né?
Aí que tá o detalhe. E aí a gente entra naquela questão do documentário A Morte Inventada, que apareceram várias pessoas, né? Digamos, o avô que falou sobre laudo psicológico, né? Aquele outro, tem um outro pai também que fala da nenezinha, né? Que também era pequenininha, do laudo psicológico, né? Então é isso que eu fiquei pensando sobre isso, né? O que que tu acha sobre essa situação? O que que tu acha? Largar para ti agora. O que que tu acha? Lá, pois é. Tu sabe que eu não sabia disso, assim, não tinha essa ideia, né? Então, tô Aham. pensando agora. Mas a primeira coisa que me veio à cabeça e depois veio uma segunda. A primeira foi que o quanto às vezes tem nesse imaginário popular, né, a ideia do psicólogo bola de cristal, né? Como se nós fôssemos Uhum. leitores de mente, a gente pudesse descobrir coisas sem que a pessoa nos dissesse. Por que que eu pensei nisso? Porque eu disse, quem teme uma situação dessas, é mais radical, me parece que tem algo a esconder do que nós, com essa Sim, nossa bola de cristal, mente, eu nunca ganhei uma, a gente possa descobrir. Então, pensei nisso sim, no primeiro momento, tem esse poder. Mas, às vezes, as pessoas acham que a gente pode, né, sei lá, ir além do que de fato a gente pode nessa coisa telepática. E o segundo ponto, né, de acordo com o que eu ia dizendo, eu acho que é o cuidado, a ética que a gente tem que ter com os laudos que a gente elabora, uhum, né? Eu já vi muito de laudos mal feitos, e isso muitas vezes decorrentes de avaliações que não foram criteriosas e cuidadosas, né? De psicólogos que fazem avaliações e ficam como, né, as pessoas em cima do muro, ou aham, seja, sim. acabam de maneira adequada. Então, eu acho que essa é uma questão para nós profissionais da área, né? E também para quem não trabalha na área, mas isso macula a nossa profissão de Tá psicólogo. certíssima, tá certíssima. Então, assim, Bem isso aí. é trabalhar com perícia, com assistência técnica, com avaliação psicológica, com a clínica. Gente, Uhum. tripé, né? É o estudo, é a supervisão e é o tratamento pessoal. É, Isso perfeito. nossa. Então, eu fico pensando se não é por isso também, que é o que aparece no documentário, né, Simone? Exatamente, exatamente. E para quem não viu, pessoal, Morte Inventada no YouTube, fica com um tempinho para assistir, que demora mais ou menos 1 hora, alguma coisa assim, mas que vale a pena demais, demais. Tem uma perguntinha aí para ti. Desculpa, eu não entendi qual a lei que foi ou vai ser revogada. Tá uma discussão, Rúbia, a lei da alienação parental, que é a lei 12.318 de 2010. Então, né, várias instituições, e o Instituto Proteger, inclusive, tem tentado conscientizar as pessoas para que, bom, possa se mudar a lei, mas não revogar, né? Não acabar com a lei, né? Então, essa é a Uhum. lei. E a Suzinara lhe pergunta se o perito pode sugerir que a família, os pais e as crianças possam fazer psicoterapia. Sim, Uhum. acredito que ele Sim. pensa diferente. Uhum. Embora não seja o objetivo numa perícia tu fazer indicações terapêuticas, né? Uhum. Dependendo dos quesitos que está avaliando, é uma sugestão, principalmente em direito de família, né, Simone? É verdade. É assim, até porque é bem aquela questão, tu não vai te omitir, né, quando tu tá verificando que aquilo seria importante fazer. Então é bem isso, assim, dá para fazer sim. O Paulo está dizendo que já teve perícias, que já havia perícia anterior, essa perícia não contribuiu e não contribuía em nada. Então ele pegou perícia, uma perícia que já houve outras perícias e não como que né, não contribuiu nada. É bem. O Paulo é daqui do Rio Grande do Sul, ele mora em Portão, ele é perito, faz bastante perícia na vara de família, trabalha bastante com casos assim, de alienação, disputa de guarda, né? Então ele tá sabendo bem mesmo como é que funciona isso. Pessoal, 22 horas, viu como voa o tempo, voa o tempo. Quero saber se vocês têm mais perguntas para Samantha
Enquanto vocês estão escrevendo, eu tenho alguns avisos para dar. Amanhã, não esqueçam, a Quinta Criminal, que a pedido da Samantha vai ser sobre o Chico Picadinho, certo? Lembra que Opa! tu falou na Falei última? que Amanhã, então, pessoal, quinta-feira, 21 horas, no perfil Quinta Criminal, não esqueçam o serial killer brasileiro Chico Picadinho. Nós vamos ter a contadora de histórias, que é a Ana, né? A Ana, ela sabe contar uma história mesmo. Então, amanhã vamos ouvir essa história. Outra questão também que eu queria dizer, que a Samantha está em Gramado, portanto, ela não recebeu o que eu mandei para ela hoje. Ela não recebeu. Mandei para ti. Deve estar lá na tua portaria. Alguém tá lá, então tu já sabe, tá? E se tu não receber, eles eram para mandar, tá? Se tu não recebeu, tu me fala, porque aí eu cobro o pessoal que tinha que enviar, certo? Depois vamos só ver agora, para finalizar, agora um comentáriozinho aqui, a Maísa dizendo fundamental se qualificar. O Paulo diz, às vezes indico no laudo acompanhamento psicológico no CREAS, no CAPS também. A Maísa diz que a Sá é excelente, é verdade. O que mais aqui? Assim, ali a Quinta Criminal tá dizendo, viu? A Quinta Criminal, quando ela entra na minha live, eu fico com medo, porque nunca sabe quando vai tirar uma faca, vai acontecer alguma coisa. Aí ela tá dizendo, me assistam. Ela tá dizendo, me assistam amanhã. A Quinta Criminal vem nos visitar na quarta-feira, porque nós também vamos na quinta visitá-la, certo? O que mais, pessoal? Muito esclarecedor. Minha caneca chegou e um sachê para a Samantha. Olha que chique. Coisa tua, Samantha, coisa tua. Como assim? Ah, bom, se a Maísa recebeu a caneca, tu também recebeu, tá? Porque, na verdade, eu pedi para a mesma pessoa ia levar no mesmo momento. É claro, cada um do seu lado, né? Então, tu recebeu. Se tu não recebeu, tu fala. Certo, pessoal? Samantinha, tu tem mais alguma coisa que tu gostaria de trazer, de falar? O que tu me diz? Quero agradecer, né, Simone, agradecer a todo mundo que esteve presente, né, e acho importante porque talvez quem não trabalhe na área, né, mas se interesse, não está sabendo dessa questão, da intenção, da discussão para a revogação da lei, né, então acho importante que todo mundo possa se apropriar, entender e também auxiliar, assim, na divulgação, né? A gente tem usado essa hashtag que tu trouxe, né? Então, mudar sim, revogar não. E acho que é muito importante porque, justamente pelo que eu trouxe, assim, a lei é um importante mecanismo de proteção e a gente não pode perder isso. Uhum. Né? Perfeito, E perfeito, agradeço a perfeito. disposição. A próxima vou estar com a minha caneca. Isso! Hoje eu pensei que tu ia chegar e ia me arrasar. Pensei que tu ia fazer assim. Aí tu falou, tá em Gramado, eu digo, ixi, ela nem recebeu. Se ela tá em Gramado, ela nem recebeu. Não, Mas vai receber sim, vai receber. A Maísa já recebeu a dela, já tá dizendo que adorou, que agora só vai usar a caneca. Não, aí é o seguinte, pessoal, essa é a caneca da quarta-feira, né? Nós vamos fazer sorteio, porque eu também mandei fazer outras, que nós vamos fazer, não hoje, tá? Vamos fazer sorteio, vai estar guardadinha aqui na minha casa. Mas vai ter também as canecas da Quinta Criminal. E aí sim, aí é a Ana que é a chefe da Quinta Criminal. Eu sou só uma funcionária que vou nas lives às 21 horas. Certo, pessoal? Samantinha querida, tudo de bom para ti, muito bom. muito obrigada. Muito, eu adoro quando tu vem aqui, é excelente, excelente mesmo. Tu vai ser convidada para outras lives, queria também que tu fizesse uma live. Eu de apresentadora, Simone Camargo, né, a Hebe Camargo, e tu e a doutora Porciúncula, que também trabalha com criança que sofre violência sexual. Acho que vai ser muito interessante fazer uma contigo e ela, certo? Então vamos combinar direitinho, tá? Então é isso aí, pessoal. Então vamos me despedir de vocês agora. Boa noite para todos. Muito obrigada, Samantha.
Tudo de bom, a Suzinara que estava excelente, maravilhoso, aprendemos bastante hoje. E amanhã não esqueçam a Quinta Criminal, 21 horas, certo, pessoal? Querida Ângela, boa noite, amada, minha prima do coração, meus anjos, adorei a live. E amanhã tu vai estar lá, que a Ângela adora essas coisas de crime. A coisa impressionante. Então tá, pessoal, tchau pra vocês. Tchau, querida, tudo de